Olá, meu nome é Jéssica Domingues e irei apresentar o trabalho com o tema Seguro de Acidentes Pessoais, Impacto da Utilização das Probabilidades de Morte Acidental por Faixa Etária e Sexo na Precificação, com orientação do professor Sérgio Rangel Guimarães. A questão problema é: qual o impacto da utilização da probabilidade de morte acidental por faixa etária e sexo na precificação do seguro de acidentes pessoais? E os objetivos específicos são verificar os critérios de precificação do mercado segurador do risco de morte acidental, avaliar com base nos dados do DataSUS e IBGE as taxas de probabilidade de morte acidental e seu comportamento por sexo e faixa etária, e, por fim, avaliar as taxas apuradas no estudo e a taxa mínima de 0,08% ao ano, indicada pela SUSEP na circular número 19 de 1992, que foi revogada posteriormente pela circular 302 de 2005. Seguro de acidentes pessoais, ele garante a cobertura do acidente pessoal, que, conforme a definição da resolução CNPC número 117 de 2004, é um evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial do segurado, ou que torne necessário tratamento médico. Para a pesquisa sobre os critérios de precificação do mercado segurador, foi encaminhado para o atuário responsável da precificação do seguro de mortes acidentais um questionário via Google Forms. Com base nos resultados analisados, obteve-se que 81,25% das seguradoras têm o mesmo critério de precificação do risco de morte acidental entre os sexos e 84,62% das seguradoras têm como critério de precificação do risco de morte acidental uma taxa única para todas as idades, ou seja, sem fazer a diferenciação entre as idades. Para o cálculo das taxas de probabilidade de morte acidental por sexo e faixa etária, foram obtidos a quantidade de óbito por morte acidental e da população absoluta a partir dos dados disponibilizados pelo DataSUS no período de 2014 a 2018. Em relação à quantidade de óbitos por morte acidental, estes são classificados conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, chamado de CID-10. Conforme esta classificação, entre as mortes relacionadas à morte acidental estão o acidente de transporte, agressão, complicação assistencial médica e cirúrgica e o suicídio. Neste gráfico estão a distribuição de morte acidental por faixa etária e sexo. Então, a linha em azul, ela representa as mortes masculinas e em laranja as mortes femininas. Na primeira faixa etária, dos 20 aos 24 anos, 91,44% das mortes são de sexo feminino, enquanto 8,56% das mortes são de sexo feminino. Com o avanço das faixas etárias, essa distribuição entre as mortes entre homens e mulheres fica mais próxima. Então, na última faixa etária, por exemplo, dos 75 aos 79 anos, 59,38% das mortes são do sexo feminino, enquanto 40,62% são do sexo feminino. Essa diferença entre a distribuição de morte acidental ocorre ao nível de exposição ao risco maior do sexo masculino. Neste gráfico estão representadas a taxa única unissex na linha pontilhada em vermelha, de 0,09%. A linha pontilhada em azul representa a taxa única masculina de 0,15%, e a linha pontilhada em laranja representa a taxa única feminina, de 0,02%. Considerando um prêmio de risco onde não há diferenciação do sexo, para o grupo masculino, esse prêmio ele gera um valor menor se fosse considerado o risco de morte acidental do sexo masculino. Em contrapartida, para as mulheres, se não houver esta diferenciação,
o prêmio de risco fica maior. Aqui estão as taxas por faixa etária. A primeira coluna representa a taxa unissex por faixa etária, ou seja, sem haver essa diferenciação de sexo. A segunda coluna, a taxa masculina por faixa etária, e a terceira, a taxa feminina por faixa etária. Elas estão representadas também aqui neste gráfico. A curva em azul são as taxas masculinas. Então, na primeira faixa etária, a taxa tem um valor de 0,22%, e ao longo das faixas etárias ela decai e volta a crescer, alcançando 0,20% na última faixa etária. A curva feminina, né, representado pela linha vermelha, mantém o mesmo percentual dos 20 até os 60 anos, de 0,02%, e a partir, então, dos 60 anos, a curva, ela aumenta, chegando no valor máximo de 0,10%, e esta linha em verde, no meio do gráfico, então, a taxa única, a taxa unissex por faixa etária, sem haver essa diferenciação. Então, em todos os instantes, em todas as faixas etárias, o público masculino, ele é beneficiado se não houver uma diferenciação, ou seja, utilizando as taxas da linha em verde, e o sexo feminino, ele acaba sendo onerado em relação ao prêmio, se não houver a diferenciação, pois todas as suas taxas em todos os instantes se encontram-se abaixo da linha verde, que é a taxa unissex por faixa etária. Acrescentando, então, as taxas únicas, ou seja, sem a separação por faixa etária, sendo uma taxa constante, a linha pontilhada em vermelho, então, representando 0,09% da taxa única, né? Dos 35 aos 69 anos, essa taxa, ela onera o prêmio de risco, se fosse onera o prêmio de risco em relação à curva em verde, que é a diferenciação por faixas etárias, e essas duas curvas, ambos os critérios, então, tanto por faixas etárias ou não, elas geram um prêmio de risco abaixo do risco masculino, se fosse considerado, então, as taxas masculinas. Em contrapartida, ambos os critérios, tanto por uma taxa única quanto por uma taxa por faixa etária, gera um prêmio de risco maior para as mulheres, se fosse considerado as taxas femininas. E por fim, então, acrescentando a linha pontilhada, a linha contínua azul, representando a taxa mínima indicada pela circular número 19 de 1992, de 0,08, que determinava como sendo uma taxa mínima para o critério de precificação do risco de morte acidental, ela está acima das taxas femininas, e também ela está acima das taxas de 35 a 65 anos da linha em verde. Então, assim, fica evidenciado que o critério de precificação do seguro de acidentes pessoais, sem a distinção do sexo do segurado, acaba elevando o valor do prêmio de risco para o sexo feminino, devido à diferente exposição ao risco de morte acidental entre homens e mulheres, e o critério de precificação pela taxa única unissex, comparado com a taxa unissex por faixa etária, pode resultar em um valor acima do prêmio que seria atualmente justo, gerando uma necessidade de solidariedade tarifária do segurado, dependendo da idade que se encontra no momento da contratação. É isso aí, muito obrigada.